dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está ligado nos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui no chat, deixa sua mensagem para gente. Hoje, primeiro sejam todos muito bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Pode tocar, na verdade não pode, porque senão a gente vai ser derrubado por direitos autorais, mas poderia tocar Laila Bonita aqui, porque a gente vai falar do pau que rola na internet, que é sobre o quê? O Bolsa Família. Ele voltou não só para o radar nos haters de Bolsa Família da internet, como também saíram dados que mostram totalmente o contrário do que é afirmado majoritariamente na internet, tentando descaracterizar, tentando trazer ali, né, o Bolsa Família e outros benefícios sociais como se eles fossem os grandes culpados pelas não contratações das pessoas. Isso é muito comum, inclusive o Zema falou recentemente que é uma geração de imprestáveis, falou um monte de besteira sobre os programas sociais e os dados mostram exatamente o contrário. E esse é um dos assuntos do mercado de investimentos, mas não é o único, então vamos ver o que mais tem em destaque aqui no nosso site, porque ontem a Bolsa, depois de ter conseguido uma trégua, depois de ter respirado um pouquinho, voltou a cair. E voltou a cair com uma série de acontecimentos em um curto espaço de tempo, ali um curto período, que falaram, desfalaram, e aí atacou, não atacou, um desmentiu o outro, aí Estados Unidos falando uma coisa, Irã falando outra coisa, e nessa o sentimento de cautela prevaleceu, azedou o humor global e nossa bolsa sofreu, mesmo com a alta de 6% no preço do petróleo, nossa bolsa sofreu uma queda de 0,92 e eu vou explicar tintim por tintim disso com vocês. Mas não é o único assunto, porque hoje também saiu a ata do Copom. E a ata do Copom não trouxe uma sinalização muito clara, não trouxe nenhum direcionamento em relação às próximas reuniões, mas disse que o corte foi adequado. Imagina se não fosse, né, com uma taxa de juros a 14,5 como estava, né, como chega, né, agora. Então, há pouco tempo a gente estava em 15, né, 14,75, 14,5. Será que ainda não tem espaço para os próximos cortes? Eles não quiseram se comprometer no Copom. Mas imagina se não tivesse espaço para cortar para 14,5. Mas não é também o único assunto, a gente vai retomar o desemprego, porque fiquei devendo para vocês e eu não quero ter que negociar essa dívida no desenrola depois, né? Então hoje eu vou cumprir a dívida, vou pagar essa dívida com vocês, a gente vai falar dos números de desemprego, entender essa sazonalidade e o que mais tem aparecido nos números da PNAD contínua. Falando em desenrola, do tal desenrola, bate, joga de ladinho a dívida, eu vi, né, hoje não é o assunto aqui da nossa pauta, mas eu vi que tanto nos comentários do Em Detalhes, como lá no post das redes sociais do ICL, então se você ainda não segue o ICL nas redes, fica aí o convite para você nos seguir por lá. Então, naquele post tem uma série de dúvidas de vocês em relação ao desenrola. Então, convido vocês a não jogar de ladinho, mas sim deixar as dúvidas de vocês lá no post do ICL Notícias, no Instagram, porque eu vou depois compilar essas dúvidas, fazer um apanhadão e responder aqui. E por fim, depois de passar pelos dados do desemprego, com todo esse parênteses que abri aqui, a gente vai falar da empregabilidade, não só dos dados do desemprego, mas também do CAGED, que normalmente a gente não comenta aqui porque não é um grande direcionador, mas que dessa vez trouxe um dado super importante para a gente falar aqui com vocês, que é a ocupação dos empregos gerados na medição do CAGED, então a gente está falando de empregos formais e que foram ocupados aí por 81,2% de pessoas do CadÚnico e também beneficiários do Bolsa Família. Então esse é o nosso outro assunto do dia no mercado de investimentos. Vamos passar por todos eles, se der tempo, e eu espero que dê. Então antes já vamos passar pela nossa agenda para entender, além desses assuntos, o que mais
tem de indicador, quem fala, quem não fala, quais são os condutores da nossa manhã, tarde e até noite aí na agenda. Então já vamos passar aí, porque logo cedinho, 1h30 da manhã na Austrália, teve decisão de política monetária, já era decisão de política monetária na Austrália. 5 horas aqui no Brasil saiu o IPC-FIP de abril, medição da FIP, né? Como assim ele é conhecido. 8 horas da manhã saiu a ata do Copom, que eu já falei, já dei spoiler, vou comentar com vocês, adiantei alguns pontos inclusive. Divulgação do Banco Central e 8 horas aqui no Brasil saiu o IPCS das capitais de abril, medição da FGV. Ontem saiu o IPCS, hoje é o IPCS das capitais, tá? Não é o mesmo de ontem. 9h30 da manhã tem balança comercial, exportações e importações lá nos Estados Unidos. Já teve, né? Porque 9h30 passou faz tempo, mas não para por aí, porque a gente tem mais um tantinho de agenda na sequência. Às 10h45 saíram os dados dos PMIs compostos e de serviços dos Estados Unidos. O do Brasil só sai amanhã, então a gente vai fazer esse compilado amanhã para vocês. 11 horas agorinha tem PMI de serviços de abril, mas Débora não saiu de cima? O de cima é a S&P Global, o de baixo é da ISM. Tem metodologias diferentes, mas servem inclusive para serem comparados entre si, para ver se as duas instituições, se as duas entidades estão apontando para a mesma direção em relação à atividade dos setores. PMI é o índice de atividade dos gerentes de compras. A gente reduz e dá o apelido para não ficar falando esse nomezão, né, toda vez. Às 11 horas da manhã também tem relatório de aberturas de vagas, o famoso relatório JOLTS, lá nos Estados Unidos, e também, na sequência, vendas de moradias novas nos Estados Unidos ainda. 10h45 na China, sai o PMI composto de serviço, também medição da S&P Global. A China, assim como os Estados Unidos, tem uma medição da S&P Global e da NBS, que é a instituição chinesa. Também são usados aí como comparação entre si. Já vamos então passar pelo nosso fechamento, porque ontem foi dia de queda, e Ibovespa caiu quase 1% com a retomada do risco geopolítico. Ele voltou a rondar. E ontem por uma característica muito específica, porque teve um desencontro de informações. Os Estados Unidos estão falando uma coisa, o Irã está falando outra. E esse descasamento das informações em relação aos ataques, então teve ali a informação que ataques aconteceram perto ali do Golfo, então esses ataques teriam, até drones teriam sido derrubados e tudo mais. Por outro lado, os Estados Unidos falou que conseguiu escoltar um navio de carga ali para passar no Golfo Pérsico, ali no Estreito de Hormuz, ou próximo dele. Também tivemos informações de que alguns barcos de menor porte, estariam tentando fechar o Estreito de Hormuz. E nada disso foi ali, foi aceito, né, na verdade, pela outra parte. Então os Estados Unidos falam uma coisa, o Irã fala, não foi isso que aconteceu, está longe de ser isso. Aí o Irã fala alguma coisa, os Estados Unidos falam, não foi isso que aconteceu, longe de ser. E isso criou uma instabilidade, não só em relação às informações que estão sendo veiculadas e como essas versões estão rolando aí na mídia, mas também o descasamento e essa contradição entre as duas partes, mostrando que está longe de um acordo, que não existe uma possibilidade de conversa. Isso acabou pairando muito nos mercados ontem, esse sentimento de prolongamento aí do conflito. Então ontem foi um dia de muita instabilidade vinda da incerteza, na verdade. E o mercado não gosta de incerteza, o mercado gosta de previsibilidade. E nisso a gente começou a ter, principalmente diante dessa possibilidade da extensão do conflito permanecer por um período prolongado, até de um acirramento das tensões, o petróleo subiu, como já era de se esperar, e as bolsas tiveram aquele contágio do mau humor. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, porque ontem foi um dia de queda de quase 1% aqui no Ibovespa, praticamente todos os setores foram para o negativo, exceto uma ação da Petrobras, entre as maiores ações de peso aqui do Ibovespa. A Petrobras preferencial ainda ficou no positivo, mas ela sozinha não conseguiria reverter
essa perda, e mesmo com a alta do petróleo, a gente viu o dólar subir. Em dias de alta de petróleo, que a gente vê essa movimentação, principalmente de empresas ligadas às commodities, e a gente, enquanto exportador de petróleo, exportador de commodities de forma geral, acaba absorvendo um pouco menos esse impacto e às vezes o câmbio sente menos aqui. E aí tem toda a questão da renda fixa, a gente vai falar de juros também daqui a pouquinho, de entrar recurso aqui para tentar ganhar com a nossa alta taxa de juros. Nada disso conseguiu segurar o dólar, mas absorve um pouco o choque. Ainda assim, por isso que a gente vê alguns dias a bolsa cair e o dólar cair junto, tá? Mas aqui não foi o caso ontem. O dólar subiu, não subiu numa proporção tão grande, mas subiu também 0,30% para 4,97. Já o Ibovespa, como eu falei, caiu quase 1%. E esse mau humor veio lá do exterior. Lá em Nova York, nos Estados Unidos, o clima também não foi bom, justamente por esse aumento de incertezas, por esse acirramento das tensões. E lá a gente viu o S&P caindo 0,41% e Nasdaq 0,19%. O que entra agora no radar aqui no Brasil são os resultados corporativos que normalmente se iniciam pelos grandes bancos. Mas parece que nem Brasília, nem os resultados corporativos, nem os próprios dados econômicos locais estão conseguindo fazer barulho suficiente, estão conseguindo mudar a direção do mercado diante de toda essa turbulência geopolítica que mais uma vez, mais um dia, ganhou protagonismo aqui e acabou deixando todo o resto em segundo plano. Ontem não foi um dia de grandes condutores também, então já era esperado que esse sentimento fosse realmente ficar aflorado, ainda mais em um dia que você tem essas informações acontecendo paralelamente e o mercado não entendendo realmente o que de fato aconteceu, ainda mais durante o pregão, né? Então isso está acontecendo, as notícias estão chegando, enquanto os operadores estão ali negociando. Então as coisas acontecem, as respostas acontecem praticamente ali numa reação. E a gente também sabe que o mercado age mais no boato do que em qualquer coisa. Então qualquer possibilidade de acirramento das tensões, qualquer expectativa e especulação também de que isso vá se prolongar, a gente pode ter já essa resposta mais rápida no mercado e foi o que aconteceu ontem. Passando já para a nossa ata do Copom, aqui mudando e não mudando de assunto, porque a ata do Copom trouxe também toda essa questão dos conflitos, das instabilidades internacionais. Isso apareceu mais uma vez na ata e eu poderia falar que sim, a ata foi um copia e cola da última reunião, da última ata. Não vimos grandes mudanças entre a ata passada e essa, que também acabou ali justificando o corte, porque na reunião passada a gente já tinha visto um corte de 15 para 14,75 e agora o novo corte de 0,25 é justificado, mas sem deixar a próxima sinalização feita, sem deixar o próximo corte sinalizado. Pelo contrário, deixou tudo em aberto, um grande suspense aqui na nossa ata do Copom. A gente separou alguns aspectos para falar com vocês, eu vou passar por eles e já vou explicando aqui alguns pontos, porque voltou a ancoragem das expectativas, voltou a aparecer o que também as instabilidades, a questão do petróleo, tudo isso ficou no radar do Copom. E o Copom, mais uma vez, não quis se comprometer, disse que vai acompanhar os dados, assim, muito parecido com o que apareceu que foi divulgado na última reunião, e o que apareceu no comunicado também. Então, nada muito novo sob o sol aqui, sob o Copom, mas vamos colocar os principais aspectos para vocês aí na tela, e eu já explico cada um deles e alguns pontinhos de atenção em relação ao que o Copom está falando aqui, tá? Primeiro, expectativas de inflação, tá? Começa aí. Expectativas de inflação medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos de agente que seguiam em trajetória de declínio subiram depois do início dos conflitos do Oriente Médio. Da onde será que o Copom está falando aqui, hein? Eu até desafio vocês aí no chat em tentarem adivinhar quem será que está sendo referenciado aqui nessa frase, primeira frase da ata do Copom. Com quem está rolando esse diálogo e para quem que eles estão falando e de quem que eles estão falando também. Então vamos lá.
obtidas por diferentes grupos de agentes que seguiam em trajetória de declínio, subiram depois do início dos conflitos no Oriente Médio, permanecendo acima da meta de inflação em todos os horizontes. Desde a reunião anterior, ficou evidente uma desancoragem adicional das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em particular para 2028, que está lá na frente e ainda tem muito o que acontecer. A principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi a de que, em um ambiente de expectativas desancoradas, olha ela aí no bingo da ata do Copom, as expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por um período mais tempo do que outrora seria apropriado. Vamos lá, tá? Vamos destrinchar esse monte de palavras difíceis e termos de economês e termos econômicos, tá? Primeiro ali, né, não consegui ler o chat ainda, mas ali é uma referência principalmente ao Focus, que agentes aqui no Brasil que respondem expectativas de inflação, que dizem e fazem essa previsão e publicam, inclusive, por meio do Banco Central, as expectativas de inflação. Diferentes instrumentos de diferentes agentes, a gente tem mais quem ali que faz previsão? A gente tem algumas previsões, ali o macrofiscal, né, o Prisma, a gente tem o próprio Banco Central, mas, em geral, as pessoas olham para as expectativas de inflação trazidas pelo Focus, que é respondido pelo mercado financeiro. Então, primeiro ponto aqui, né, essas expectativas que subiram depois dos conflitos do Oriente Médio são as próprias expectativas do Focus, que a gente já vem acompanhando semana após semana a revisão para cima. Então, cada vez mais eles jogam o IPCA para cima, inclusive subiram algumas semanas a Selic para justificar uma Selic mais alta também e uma coisa alimentando a outra ali. Uma expectativa de inflação maior vai levar uma Selic maior, então esse era o recado dado do Focus para o Copom. E o Copom leu aqui, né? Leu o recado. Mas recebeu e não só recebeu, mas leu também, confirmação de leitura. Vamos lá para o restante, pode colocar aí na tela, pessoal de casa, continuar acompanhando aqui. Desancoragem adicional das expectativas e inflação para horizontes mais longos, em particular para o ano de 2028. Desancoragem das expectativas, eu acho que é uma coisa importante da gente falar, né? E acima da meta, em todos os horizontes aqui, o que está sendo falado? Não é do teto da meta. Primeiro ponto, toda vez que se fala em desancoragem da expectativa, é em relação ao centro da meta. E aí a gente precisa pensar, é o que eu sempre falo, quão realista é o centro da meta hoje, principalmente em meio a um conflito geopolítico, principalmente em um momento que a gente tem uma série de fatores logísticos e de oferta com problema e que vão elevar a inflação global, não só do Brasil. Então, quão realista é uma meta em 3%, sendo que todos esses problemas de oferta já vêm acontecendo há quanto tempo? Seja por guerras, conflitos, questões climáticas. Então, acho que está na hora de pensar, enquanto mundo, nessas metas de inflação. Existem vários economistas que discutem isso já, tá? Não é uma coisa só da minha cabeça. Tá? Isso é discutido de forma ampla, porque muitas vezes não reflete a realidade. Você ficar perseguindo uma inflação que não reflete a realidade global de oferta vai fazer com que nunca tenha essa ancoragem, porque a ancoragem é sempre para o centro da meta. Então traz uma desancoragem até de uma coisa que você está tentando se ancorar numa coisa que não é real, que é uma coisa que está fora realmente da realidade, é irreal. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Mas essa expectativa e essa desancoragem das expectativas, mesmo com a inflação ali no ano passado em declínio, as projeções do Focus sendo revisadas para baixo no passado, as desancoragens estavam aí. Então essa desancoragem parece que nunca sai, justamente porque ela se ancora no centro e não em qualquer outro lugar. Então, mesmo que as projeções estejam caindo para baixo do teto, mesmo que você tenha uma inflação abaixo do teto, essa desancoragem ela está sempre presente na ata do Copom como justificativa de uma Selic mais alta por um período mais prolongado. E aqui, né, e ainda ele fala, né, no final, aqui a ata fala, a principal conclusão e compartilhada por todos os membros do comitê foi a de que em um ambiente de expectativas desancoradas, que nunca sumiu, esse ambiente está sempre aí, como é o caso atual, e sempre foi atual, pode usar essa frase em todas
as reuniões, porque essa frase coringa de expectativas desancoradas vai sempre aparecer, essa expressão. Exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriada. Então, como é o caso atual e parece que não deixa de pairar isso, vai ter uma restrição monetária maior e por mais tempo do que era antes apropriado. Aqui, né, não sei que Selic é essa, né, porque a gente já está, apesar do corte, ainda está com uma Selic muito alta. Mas vamos seguir aqui porque a gente tem mais um trechinho para comentar com vocês em relação à ata do Copom. Depois de considerar eventos recentes não impediram o prosseguimento desse ciclo, o comitê concluiu que a decisão dessa reunião, a redução de 0,25, é a mais adequada. Então, apesar de tudo isso, a gente também tem outras questões por trás que precisam ser enfrentadas em relação à desaceleração, o próprio aumento do desemprego, que tem mais fatores sazonais do que estruturais por enquanto, mais a desaceleração da indústria, do comércio, dos serviços, da economia como um todo, tudo isso pode trazer argumentos sim para deixar cortar a taxa de juros em 0,25. Então aqui eles estão fundamentando isso. Mas o que eles falam depois é que eles trazem todas as justificativas para não sinalizar. Então eles não deixam sinalização mais uma vez, eu já tinha falado isso no momento do comunicado, justamente porque tem o conflito no Oriente Médio, tem incertezas no horizonte, incertezas internacionais, tudo isso precisa ser, os dados econômicos precisam ser acompanhados de perto, tudo isso vai ser levado em consideração para a próxima reunião, então não vamos sinalizar. Até porque existe esse tom de conversa e o recado dado que eu falei lá no começo pelo Copom, a gente tem esse recado dado e aqui parece que ele está sendo recebido mesmo e como esse recado dado pode ser que a Selic suba um pouquinho mais lá, eles precisam calibrar quantos cortes e qual vai ser a magnitude desses cortes ao longo do ano. Se vai ter que espaçar, se não vai, para também deixar dentro das expectativas que vem lá do Focus. Então, é uma conversa, é um aceno ali para mercado financeiro mesmo, porque quem está querendo, quem está pensando nessa inflação acima da meta, que nem está ali, né, se a gente pensar nas projeções, nem está tão fora da meta. Então, quem está olhando para isso, realmente, essa discussão não é com a gente. Essa discussão é entre Copom e mercado financeiro como mais um aceno, como se estivesse falando, a gente está te ouvindo, então não precisa espernear. Tá? Basicamente, é isso que foi dito nesse último paragrafão aqui, que eu não ia ler todo, que não ia dar tempo, porque eu tenho 3 minutos para falar do CAD único. Então eu vou começar hoje e eu vou terminar amanhã, e aí eu já puxo o desemprego, então eu vou trocar a ordem aqui que eu prometi para vocês, porque o público do CAD único ocupou 81,2% dos empregos gerados no primeiro bimestre. Esses dados são do CAGED, eles ajudam a desmitificar e desmontar toda aquela argumentação de que beneficiários de Bolsa Família, beneficiários de benefícios sociais, pessoas inscritas no CAD único, não querem trabalhar porque recebem benefício, que não querem trabalhar porque preferem receber benefício. Isso é uma mítica da internet, a gente vê políticos falando isso, a gente vê pessoas do senso comum falando isso e os dados realmente desmontam essa falácia mesmo que rola por aí. E a gente separou alguns desses dados para trazer para vocês, eu vou passar por eles rapidinho e amanhã eu retomo esse assunto junto ao desemprego. Então vamos colocar só rapidinho na tela, porque 81,2% das vagas formais do primeiro bimestre foram ocupadas por pessoas inscritas no CAD único e entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos atingiu 207.900 vagas, o que equivale a 56,1% do saldo total do país. Então, 56% do saldo total de vagas do país foi ocupada pelas pessoas do Bolsa Família, beneficiários do Bolsa Família, e 69,1% do saldo do público do CAD único, que é o que a gente está vendo acima ali, foram também ocupadas por pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Então, essa coisa de quem recebe Bolsa Família não quer trabalhar já está
caindo por terra faz muito tempo, porque essa tendência não é de hoje. A gente já vem falando sobre essa ocupação de vagas formais por beneficiários do Bolsa Família há algum tempo. Já não é o primeiro levantamento e nem vai ser o último levantamento que traz esse tipo de informação. E isso ajuda a gente a entender, né, que o benefício social, ele não é ali um lugar que a pessoa quer ficar porque ela gosta de estar naquela situação. Ela está naquela situação e precisa. Ela pode estar numa situação de vulnerabilidade ou ela está numa situação ali que ela precisa daquele recurso, inclusive para sobreviver, né? Porque não dá para falar, como outras pessoas afirmam, que alguém gosta de receber benefício e vive com o benefício. Quem fala isso tem um desconhecimento enorme da realidade brasileira também. E as pessoas querem sair dessa situação, é como se fosse um trampolim. A gente tem vários dados também de filhos do Bolsa Família que conseguiram se formar, conseguiram ir para o ensino superior, se formar e hoje estão em outros, até empregos mais qualificados. Então, não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. E esses dados mostram isso. Inclusive, existe uma outra falácia que as pessoas recusam emprego para ficar no Bolsa Família, o que também não é verdade, ou que ficam na informalidade para manter o benefício do Bolsa Família. O que também é uma inverdade, porque aqui a gente está falando de empregos formais, é medição do CAGED. Então amanhã a gente traz esse público com mais detalhes para vocês, onde foram formados esses empregos, dá uma pincelada no desemprego e aí eu termino esse assunto, porque hoje ficou corrido. Agora vou chamar vocês para assistirem a nossa aula hoje, porque hoje, chegou a nova ordem mundial, a aula de Jamil Chad. Depois vai ter um debate entre o Jamil e o Edu. Então vai ser uma aula incrível. O Jamil é um baita professor. Eu quero assistir, eu quero aprender com ele. E eu tenho certeza que vocês aí em casa também. Para isso, é só entrar em iclmercado.com.br para se inscrever e receber o link para garantir a sua vaga. E aqui no cantinho você também tem o QR Code. Você consegue acessar, garantir a vaga, ser avisado e tudo mais. iclmercado.com.br para não ficar de fora nessa super aula que vai ser realmente incrível. Agora vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, porque o William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com o nosso mercado de trabalho e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.